Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, mais uma aula de teologia do IBADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, do campo de Aparecida de Goiânia, cujo presidente é o bispo pastor Paulo de Tarso Amador. Nós estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento à nossa 22ª matéria, que é Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós já tivemos algumas interações até então, já vamos para a terceira aula, e nessa terceira aula nós estamos falando aqui da segunda obra do Espírito Santo. Os irmãos vão se lembrar que na segunda aula nós encerramos falando que a primeira obra do Espírito Santo é convencer. E como é que o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo? Através dos pregadores, através daqueles que têm a comunhão com o Espírito Santo, que ministra a palavra do Senhor, e dessa forma essa pessoa é alcançada. Agora, na sua página número 31 da sua apostila, nós vamos falar sobre a segunda obra do Espírito Santo, que é a regeneração. Aqui nós temos um texto do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte, para a gente ter uma noção aí do que nós estamos falando. Olha só o que diz o texto. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda forma de torpeza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja, meus irmãos, que o texto é muito claro quando o apóstolo Paulo ele está tratando do assunto da regeneração, do assunto da transformação. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, é um texto um pouco longo, porém um texto muito claro, que deixa muito claro o seguinte: nós não podemos nos comportar como nos comportávamos antes de confessar Jesus como nosso Salvador. Porque veja, se o nosso comportamento não mudou, não houve regeneração. Regeneração é o que nós chamamos de novo nascimento, de nova criatura. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que é esse tudo se fez novo? Esse tudo se fez novo são as ações, não é? Esse tudo se fez novo são o comportamento, a atitude, o testemunho. Vocês não aprendessem assim de Cristo, não é? Ele vai dizer aqui que nós nos despojamos. O que é despojar? Despojar é você tirar a veste, tirar o velcro que está sobre e colocar um novo, né? Porque ele vai falar aí justamente isso, né? No verso 24, e vos revistais do novo homem, ou seja, tira a roupagem antiga, e ali, meus irmãos, está falando especificamente de comportamento, de atitude, de ações. Porque o evangelho, ele só é evangelho nas nossas vidas se ele for vivido na prática. O evangelho não é teoria. O evangelho não é teoria, o evangelho é prática de vida, é novidade de vida. Por isso que nós não chamamos o evangelho de religião. Religião são conglomerados de normas, obrigações e proibições que limitam as ações de uma pessoa sob pena, às vezes, até de castigo. O evangelho não é assim, nós somos livres. João, escrevendo ali no capítulo 8, verso 36, eu gosto sempre de lembrar esse texto, ele vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se nós somos libertos pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós somos livres, nós não somos mais presos, como se fosse aquela bola de ferro com a corrente no nosso tornozelo, que nos impede de fazer todas as coisas. Né? Não é assim que funciona. Veja como que funciona. Nós deixamos as velhas práticas e praticamos novas ações. As pessoas que nos conheciam outrora vão observar que mudou muita coisa nas nossas vidas. Se não mudou, não houve transformação, não houve regeneração. Portanto, não houve ação do Espírito Santo, porque essa regeneração, esse revestimento, é exatamente a obra sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não conseguimos jamais praticar essa mudança sem que haja no nosso interior uma mudança maior, que é o novo nascimento, que é o convencimento, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como vimos na aula passada, e agora essa continuação, né? Essa continuação da ação transformadora e regeneradora do Espírito Santo é exatamente a regeneração, que mudará a nossa prática de vida e vai nos trazer uma nova perspectiva para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui para o nosso slide, existe diferença entre regeneração e novo nascimento? Uma pergunta válida, né? A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento. Elas usam isso como sinônimos para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos redimidos. Regeneração e novo nascimento têm o mesmo sentido no texto bíblico. Neste contexto aqui que nós estamos estudando, tanto a regeneração, se você falar, o Espírito Santo me regenerou, né? O Espírito Santo me tornou uma nova criatura. A gente usa muito o termo nova criatura, está correto, porque são sinônimos, né? São palavras que são concorrentes, né? E não são divergentes. Para que Deus opere no homem o novo nascimento, por que Deus opera no homem o novo nascimento? Aqui é importante entender que Deus não tem qualquer obrigação de regenerar o homem que está morto em seus delitos e pecados. Por sua própria natureza pecaminosa, o homem é merecedor da ira de Deus, recebendo sobre si o justo castigo por seus pecados. Mas Deus aprova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa interessante, meus irmãos. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente fica muito grato a Deus. E aí, meus irmãos, está a razão pela qual nós servimos a Deus. Nós não servimos a Deus por obrigação. Nós não servimos a Deus com medo de uma punição futura, sabe? Se você não fizer, você vai pagar preço, né? Em alguns casos isso acontece. Não estou dizendo que não acontece, porque acontece, tá? Mas por via de regra não é assim. Isso é exceção. Por via de regra, nós servimos a Deus, porque quando a gente olha um texto desse, meus irmãos, quando a gente olha o apóstolo Paulo fazendo essa declaração aqui em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por que Deus opera no homem o novo nascimento? Ele opera no homem o novo nascimento porque Ele nos ama. Ele opera no homem o novo nascimento pela sua infinita graça e misericórdia. Isso é maravilhoso. Isso, então, quando a gente entende isso, essa verdade, ela gera em nós um sentimento profundo de gratidão. Gratidão. Quando a gente entende o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus não é baseado em leis. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em mandamentos. O nosso relacionamento com Deus não é baseado no temor, no medo.
na expectação de uma punição futura, de ser lançado no inferno. Não. O nosso relacionamento com Deus é baseado no amor de Deus, na infinita graça de Deus, na infinita misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente não tem outra alternativa senão se lançar na obra do Senhor com amor, com gratidão, com um espírito de prontidão para servir o próximo. E isso nos torna parecidos com Jesus. Isso nos torna um verdadeiro cristão, porque a palavra cristão, né, como se fosse um pequeno Cristo, é uma pessoa parecida com Cristo. E o amor de Deus emanando nas nossas vidas e preenchendo as nossas vidas, esse amor, ele transborda para a vida de outros, para a vida daqueles que nós alcançamos. Isso faz com que nós nos pareçamos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, nós vamos voltar aqui para o nosso slide, a página 32, para a terceira obra do Espírito Santo, que é a santificação. Louvado seja Deus. Muito bem. O item 1, santificação, é o ato ou efeito de santificar ou tornar santos. Santidade significa, isso aqui é importante, irmãos, porque tem muita gente que não conhece o conceito de santificação. Ser separado para Deus. Ou seja, na medida que nós somos convencidos, regenerados e começa o processo da santificação, esta santificação é exatamente a ação que nos separa dos pecados e da vontade da carne. E isso traz nas nossas vidas uma mudança muito importante. Então, nós nos separando do pecado, da vontade da carne, da concupiscência dos olhos, nós nos voltamos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só o que está escrito aqui em Levíticos, capítulo 20, versos 26. Olha, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Então é uma declaração forte que o Senhor faz aqui em Levítico, dizendo que é uma ordem, irmão, ser-me-eis santo, vocês serão santos. Por quê? Porque eu sou santo. E se você não for santo, não é possível ter comunhão comigo. Eu preciso me relacionar com quem é parecido comigo. Amós, ele fala algo muito importante lá no capítulo 3, verso 3, quando ele diz: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Já parou para pensar nisso? Às vezes, a gente pensa nisso em relação a uma amizade que a gente tem que abandonar, em relação a um pensamento que a gente tem que abandonar, mas você já parou para pensar que se a minha vida não estiver de acordo com a vida do santo de Israel, eu não posso andar junto com ele? Esse versículo aqui está dizendo, olha, você precisa ser santo, porque eu sou santo, né? Louvado seja Deus. Ausência de trevas espirituais também é um sentido de santificação. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Irmãos, quando a Bíblia nesse contexto está falando de treva, ela está falando de impureza, ela está falando de podridão, ela está falando de envolvimento com obras pecaminosas, malignas, né? Porque isso é obra de quem não conhece a Deus. Luz, no contexto geral da Bíblia, fala de entendimento. Trevas fala de ignorância, de cegueira, de pessoa que não sabe o que faz e para onde vai. Está cego, está em trevas, está na escuridão, né? Mas nesse texto aqui, não há nele trevas algumas.
O apóstolo João, ele está falando mais precisamente sobre impureza, sobre coisas más que desagradam a Deus, ações, pensamentos que desagradam a Deus. E isso acontece com o processo de santificação, E continuando o texto aqui, meus irmãos, ainda em João, né, no capítulo 1, a partir do verso 5, ele vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Veja só, a declaração que o apóstolo João está fazendo ali é muito forte, porque se nós nos esforçarmos para andarmos na luz, para andarmos em comunhão com Jesus Cristo, e essa comunhão se dá por intermédio do Espírito Santo, né? O texto vai dizer o seguinte: nós temos comunhão uns com os outros. Esse é um sinal de quem está na luz, tem comunhão uns com os outros. Mas veja, comunhão com quem está na luz. Não tem comunhão com quem está na treva. Na treva você tem amor, você tem compaixão, você tem a preocupação de tirar essa pessoa das trevas. Mas comunhão não dá, né? Comunhão é concordar com a ação, viu, irmãos? É diferente. Amor é você querer o bem da pessoa, mesmo não concordando com o que essa pessoa faz. Você pode amar essa pessoa, né? E não concordar de jeito nenhum com o que ela está fazendo. É amor. Agora, comunhão é comum, é ter algo em comum. Então, se eu não concordo com a ação, não tem como eu ter comunhão. Tem como eu amar essa pessoa, tem como eu lutar pela salvação dessa pessoa, né? Mas comunhão não. Comunhão é concordância. Comunhão é ter algo em comum. E eu não posso ter comunhão com as trevas, né? Efésios capítulo 5, versículo 11 diz o que lá? E não concordeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Há uma guerra. Essa guerra espiritual, meus irmãos, é justamente essa batalha de preservar a nossa comunhão com o Espírito Santo, estando nós na luz. E quando a gente está na luz, a luz ela incomoda quem está nas trevas. Por quê? Porque essa luz ela é muito forte, ela fustiga. Então é por isso que às vezes nós incomodamos algumas pessoas, né? E nós vamos amar essas pessoas, vamos lutar pela salvação dessas pessoas, mas não dá para ter comunhão, né? Não dá para ter comunhão. A gente respeita, né? A gente entende, mas concordar jamais, né? Por quê? Porque estamos na luz e não há em nós trevas alguma. Por quê? Mesmo nossas limitações nos diz que, né, no versículo de número 7 aqui, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós estamos isentos do pecado, por quê? Porque estamos na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma definição de santificação. É a soma da excelência de Deus cantada pelos serafins, né? E obviamente aqui está falando do quê? De Isaías 6,3, né? E clamavam uns aos outros, quem? Os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Louvado seja Deus. A excelência da comunhão com Deus, da santificação, faz com que nós também tenhamos esse mesmo desejo de adorar aquele que vive e reina para sempre, de adorar aquele que está sentado num alto e sublime trono, e do seu alto e sublime trono ele governa e tem domínio sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. Nós jamais podemos nos esquecer dessa verdade absoluta. Mais uma definição de santificação. É o mais exaltado atributo de Deus, pois expressa a sua natureza. Porque tudo o que Deus é, tudo o que é de Deus é santo. Tudo o que é de Deus é santo, por isso nós precisamos da santificação. Veja só 1 Pedro,
capítulo 1, do versos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Essa santificação é o preço a ser pago para quem quer ter comunhão com Deus. Só através da ação efetiva do Espírito Santo nas nossas vidas é que nós alcançamos esse padrão. Eu gosto sempre de lembrar, meus irmãos, sempre de lembrar, o apóstolo Pedro está fazendo aqui uma declaração forte, no verso 16, sede santos porque eu sou santo. O nosso alvo, como servos de Deus, de fato é alcançar a perfeição, é melhorar, como o apóstolo Paulo diz, né, para alcançar a estatura de um varão perfeito, né? Quando o Senhor Jesus ele termina o longo discurso, o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele encerra dizendo o seguinte: portanto, como é perfeito o vosso Pai, sede vós também perfeito em toda a vossa maneira de viver, né? Agora, esse é o alvo, né? Esse é o alvo, esse é o objetivo. Nós estamos andando nesta direção. Enquanto nós estivermos em carne, infelizmente a gente não vai alcançar isso. A gente vai se aproximar cada dia mais. Quanto mais espaço e lugar ao Espírito Santo nas nossas vidas nós damos, mais próximo disso nós chegamos. Agora, veja, o sentido de santificação não é perfeição, ou melhor, santidade, né? O significado de santidade é aquele que é separado, é aquele que está disposto a travar um relacionamento harmonioso com Deus. Perfeição é aquele que é isento de erro, né? Que não tem erro, 100%. E nós não somos assim. É verdade, repito, que a perfeição é um alvo, nós precisamos buscar essa estatura, mas ela só chegará com a completude, né, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, por ocasião da transformação do nosso corpo em um corpo glorioso. Aí nós seremos como o Senhor é, perfeitos em tudo. Por quê? Porque fomos transformados, mudou de forma. Agora não somos mais essa forma caída, de carne e osso, sob o jugo do pecado, né? Agora nós seremos como os anjos, perfeitos, né? Isso é maravilhoso e isso é importante entender, porque tem pessoas que confundem santidade com perfeição. E isso não é um contexto interessante, não, tá? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o nosso slide, página 33, quarta obra do Espírito Santo, o selo, que significa selo e símbolos. Pergunta: o que significa selos e símbolos, né? Vamos estar dando uma olhada nisso daqui. O selo é uma figura, ou símbolo, ou uma assinatura, ou a marca simbólica de um estado, de um rei, de uma entidade e etc. E que se aplica sobre vários objetos, a fim de autenticá-los, fechá-los inviolavelmente, ou a marca de uma propriedade, chancela, sinete, carimbo. Isso é um selo, né? Selo é algo que é inviolável, é algo que traz um símbolo de uma marca importante, de um estado, né? De um país, de um rei, de uma entidade. E isso pode se aplicar em vários aspectos, né? E é como se fosse uma chancela, uma propriedade, um sinete ou um carimbo. Louvado seja Deus. Somos selados com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é referido como o selo, um penhor de garantia no coração dos cristãos. O nosso coração precisa ser selado. A nossa vida precisa ter um selo. Eu gosto sempre de usar a analogia seguinte: você vai a um supermercado comprar um objeto, né? E quando você pega aquele objeto,
você observa que o seu lacre está rompido. Vamos supor um refrigerante. Porque o refrigerante tem aquela argolinha presa à tampa, que é a garantia de que aquela tampa não foi aberta desde o envasamento daquele refrigerante. Porém, quando você chega no caixa e você observa, aquele lacre está rompido. Naquele momento, você passa a não mais ter certeza de que aquele líquido que está dentro daquela garrafa é realmente o que você pretende comprar. Será se alguém bebeu um pouco e enterrou com água? Será se alguém abriu esse recipiente e colocou alguma coisa a mais lá dentro, contaminando assim aquele produto? O que você faz? Você recusa imediatamente este produto. E você fala, não, eu quero um com lacre, com selo, com garantia. Você está entendendo? Esta é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos do selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo é tão importante que o apóstolo Paulo lembra aos Tessalonicenses, dizendo que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós somos selados para o dia da redenção. Veja que coisa interessante. Sem o selo, não haverá o dia da redenção. Por que muitas pessoas não subirão por ocasião do arrebatamento da igreja? E isso causou uma confusão na cabeça de muitos. Mas como assim? Se eu não estiver preparado, eu não subo, eu fico. E se eu ficar, o que acontece? Chegando ao ponto, né, de muitos concluírem que não haverá arrebatamento de igreja. Porque não conseguem entender que haverá uma separação importante entre aqueles que estão preparados e os que não estão preparados. Os que estão preparados são os que estão com o selo, com a garantia, com o penhor, sob a propriedade do Espírito Santo, que será o responsável por levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Sem esse selo, a pessoa não vai. Por quê? Porque ela não tem a garantia, ela não tem a segurança do selo. Lembra do salmista Davi no Salmo 51? Quando ele está em amarga processo de arrependimento, de confissão de pecado, coisa difícil de ser feita, ainda mais por uma alta autoridade como é o Davi, o grande rei, né? Mas ele abre, rasga o seu coração e ele diz ao Senhor algo muito importante: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Muitos crentes, irmãos, e não são assim poucos, são muitos, infelizmente são muitos, porque eu ministro muito sobre esse assunto quando tenho oportunidade, falando sobre o arrebatamento, falando sobre a grande tribulação, falando sobre a ação do anticristo, sobre as pessoas que ficarem nessa terra, e as pessoas ficam pasmadas, ficam atônitas, dá para ver o medo no rosto dessas pessoas, ao ponto inclusive de confessar, falando, nossa, eu agora estou com medo. Pessoas que ficam em pânico quando ouvem falar do período da grande tribulação. Dá até a impressão que eles não acreditam que subirão no arrebatamento. Por quê? Porque esse processo vai ser só sobre aqueles que ficarem. Para a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala: o Senhor, ele nos livra da ira futura. Não precisa se preocupar com esse processo. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, né? Agora, para isso, precisa do selo. Sabe quando você vai para uma festa muito importante e lá na porta você precisa apresentar ali um ingresso, e aquele ingresso precisa ter um carimbo de garantia de que aquele ingresso é verdadeiro? Geralmente a pessoa até confere, bota na luz, né? Tem uns, inclusive, tem marcas ultravioleta, e passa uma lanterninha ultravioleta para ver se realmente aquele carimbo é válido. Você acha que no céu vai ser diferente? Nós vamos entrar de qualquer maneira? Não vamos. Porque aquele que vê todas as coisas, o onisciente, é que vai observar se o selo está preservado ou rompido. E rompido não entrará de maneira alguma. Muitos dirão: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço.
Isso é sério, sério. Mas nós precisamos, enquanto há tempo, buscar este selo, essa garantia, esse penhor, né, do Espírito Santo nas nossas vidas, para que realmente isso funcione. Aliás, a questão do penhor é uma penhora, né? Quando você precisa de pegar algo de muito valor e você não tem o dinheiro para pagar na hora, o que você faz? Você pega um objeto de grande valor e deixa no lugar, como garantia de que você voltará para saldar a sua dívida e resgatar de novo aquele objeto valoroso. O Espírito Santo também é esse ser de grande valor deixado como garantia de que Jesus voltará. Ele vai para o céu nos preparar lugar, e para garantir que ele volta, ele deixa o penhor, ele deixa o Espírito Santo conosco. Ele fala isso em João 16, que o Espírito Santo estará conosco, estará em nós, agindo, nos aperfeiçoando, nos alegrando, nos consolando. É por isso que o nome da matéria é paracletologia. Repito, paracletologia, paracleto é consolador. Consolador, o Espírito Santo, ele está nos consolando. E ele está como uma garantia de que aquele que o deixou vai voltar para resgatar, para saldar, né, essa dívida. Que dívida é essa? A dívida é a promessa que ele nos fez de nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos voltar aqui, continuando a leitura, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo está confirmando isso que eu acabei de falar para os irmãos, sobre a importância do penhor, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 20 a 22. Também Paulo, divagando sobre essa garantia deixada de que Deus não nos abandonou, não nos esqueceu, né? Ele é o selo, o penhor, que é o Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja Deus. Veja mais um texto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É uma advertência que o apóstolo Paulo faz, né? A quinta obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que é esta quinta obra do Espírito Santo nas nossas vidas, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é para quem tem plena comunhão com Deus. Então, meus irmãos, isso aqui, vamos fazer aqui a recapitulação rápida. Houve o convencimento, houve a regeneração, houve a santificação, e agora a gente entra na comunhão. Veja para quem é o fruto do Espírito. É para quem tem plena comunhão. Quem não tem comunhão não consegue gerar esses frutos. Não consegue gerar esses frutos. Quem está em mim e eu nele, olha, é condicional. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto justamente falando: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Veja o se. O se, meus irmãos, numa frase, ele coloca essa frase na condicional. Toda promessa, todo empenho,
desta frase para alguém vai partir de um pressuposto condicional, ou seja, você precisa fazer algo, né, para ter acesso a isso. Se você fizer, se não fizer, não há obrigação do cumprimento da promessa. Jesus aqui está sendo muito claro quando ele coloca a condicionante, né? Todos nós temos que dar bons frutos, porque a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, a Bíblia, ela usa muito a simbologia, né? A tipologia. Nós estudamos alguns dias na outra apostila, a apostila é de figura, né? De tipologia. E a árvore, ela é muito utilizada nesse contexto. Quando Jesus está falando a árvore boa, é a pessoa boa. E a árvore má é a pessoa má. Sabe, a gente tem uma mania de falar assim, nossa, essa pessoa, ele está no caminho errado, está cometendo aí umas coisas, mas ele é uma pessoa boa. Pessoa boa não produz frutos maus. Isso é uma contradição. Essa pessoa é má, ela está produzindo más obras. E a gente fala isso tentando diminuir a culpa dessa pessoa. Não, ela está numa fase ruim, é por isso que ela está fazendo isso. Deus não tomará ninguém por inocente. Isso é muito grave, muito sério. Por isso que essa pessoa precisa ser resgatada e transformada. E quando ela for transformada, ela é uma pessoa má e agora uma nova criatura é uma pessoa boa. Agora, ela é uma pessoa boa se ela praticar boas obras, né? Precisa da completude do Espírito Santo, da plena comunhão do Espírito Santo. Por isso, do exercício da fé. Tem muitas pessoas que não conseguem entender o porquê de termos que cultuar a Deus incessantemente, de orar a Deus incessantemente, de louvar a Deus incessantemente. Tem pessoas que não entendem. Para que isso? Eu me lembro da filha de uma irmã, lá da igreja que eu dirigia. Ela era uma criança ainda, acho que ela tinha 8 para 9 anos de idade, e ela falou algo importante, porque a mãe dela chegava do serviço e às vezes mal tomava ali um cafezinho, uma água, e já voltava para o ciclo de oração, porque o ciclo de oração lá era na parte da tarde, a partir das 6h30. E ela levava essa menina junto. E às vezes tinha um ensaio depois da oração, e a irmã tinha que ficar para o ensaio. No dia seguinte era culto, a irmã estava lá. E a menina chegou a questionar, falou, mas pra que isso? Pra que a gente ficar vindo tanto na igreja? Sabe? Será que a minha palavra não é garantia? Eu creio em Deus, eu sei que Ele é o Salvador. Já é suficiente. Irmãos, não é. Não é. Tem muita gente que não entende isso. Nós precisamos exercitar a nossa fé, porque nós somos seres limitados. A nossa carne nos limita. Apesar de termos a graça do Espírito Santo na vida, a comunhão com o Espírito Santo, nós ainda somos carne e osso, limitado e fraco, sujeito a falhar. Quanto mais envolvimento com Deus nós temos, mais forte nos tornamos, porque existe aí uma luta entre a carne e o espírito, e aquele que for mais alimentado vence. E nesse caso aí, eu entendo que esse espírito aí é o espírito do ser humano, que precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em guerra, ele é Deus. Em batalha são os anjos, né? O Espírito Santo não. Eu entendo dessa maneira. Então, quando fala desse espírito, está falando do espírito humano, que precisa fazer contato, né? Comunhão com o Espírito Santo. É através do nosso espírito que o Espírito Santo comunica conosco. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2 também. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência. Essa consciência de que nós precisamos exercitar a nossa fé. Por isso nós precisamos de estar nos cultos.
Por isso nós precisamos estudar a palavra, por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos jejuar, por isso nós precisamos trabalhar dia e noite na obra do Senhor, pensando dia e noite no Senhor. Sabe, Salmo 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque só assim eu terei frutos. O versículo 3 de Salmo 1 vai falar: será como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Existe um processo a ser seguido, e muitas pessoas não entendem isso, acham que, não, se eu for lá na igreja no dia da Santa Ceia, se eu for lá na igreja uma vez na semana, só no domingo, de 15 em 15 dias, não, eu vou a um culto assim, outro não, porque eu moro longe. Irmãos, cuidado, não faça isso. Seja um crente atuante, praticante, porque isso vai fortalecer a sua relação com Deus. Nós somos limitados e precisamos deste processo. É o processo que nos aperfeiçoa. Glória a Jesus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Os Salmos 92, versículos 13 e 14. Salmo, inclusive, escrito por Asaf, né? Se salvo engano. Continuando aqui. O fruto do Espírito Santo tem 9 manifestações diferentes, a saber, veja só aí as manifestações: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Voltando aqui, meus irmãos, para a página 36 da apostila. Caridade ou amor. Veja só a definição. Esse é o amor ajudador que socorre e ampara. Né? Gozo significa alegria, felicidade, prazer de servir ao Senhor e de ser crente. Paz significa tranquilidade da alma, calma, sossego. Longanimidade significa tardar em irar, é suportar a ofensa dos outros. Benignidade significa sentimento de pesar pelo sofrimento dos outros, ou misericórdia. Bondade significa benigna misericórdia, isto é, amor mostrando a sua ação. Fé é o ato de acreditar, de ter certeza. Mansidão significa brandura de gênio, é ser sossegado, calmo. Por quê? Porque você tem segurança, por isso você tem essa brandura no coração. Temperança, ter domínio próprio, autocontrole. Isso às vezes nos falta, não é? Isso é muito importante para as nossas vidas. Estes, irmãos, alguns dos significados dos frutos do Espírito Santo produz nas nossas vidas. Eu te aconselho a pesquisar outras formas, outros significados. Procure uma enciclopédia, um dicionário, Bíblias com outras versões de tradução, né? Hoje nós temos o celular, e no celular ali a gente pode alterar a versão da tradução, né? Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia aqui que, se eu não estou enganado, tem 15 versões diferentes. Em cada versão aparece uma palavra diferente, e você pega essa palavra e pesquisa o significado dela, e aí você vai ter um entendimento muito maior, muito mais importante sobre os frutos do Espírito Santo, porque senão eles se tornarão apenas palavras decoradas nas nossas vidas. Isso não vai ter nenhum efeito prático. É importante a gente colocar isso em ação. Portanto, faça essa pesquisa, procure entender mais. Aqui apenas algumas, né, dos significados dessas palavras, mas elas são muito mais profundas.
procure aprofundar mais nesse significado. Eu tenho certeza que Deus vai te dar muita entendimento, né, sobre o assunto. Eu tenho certeza que a obra do Senhor vai ser muito maior na sua vida. Meus irmãos, nós vamos parando por aqui. Nós já temos um tempo de aula. Eu não quero enfadar os irmãos, e nós vamos concluir na próxima aula essa matéria, e eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. Desde já eu louvo a Deus e oro para que Deus continue te dando perseverança, te dando força, te dando graça, para que você continue até o fim dessa batalha. A batalha é longa, até um pouco cansativa, né? Não é cansativo para quem tem prazer em aprender, aí não é cansativo não, né? Mas às vezes o cansaço vem, nós chegamos do trabalho um pouco cansados, né? Por isso que eu falei logo no início, quando nós começamos essas aulas online, para você procurar ter um momento, guardar energia e tempo para poder estudar, né? Entra no quarto, fecha a porta, veja você de forma atenciosa esse vídeo, que às vezes você está assistindo uma aula na sala, tem pessoas brincando, conversando, andando, televisão ligada, bicho fazendo barulho, você não vai aprender nada, você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo, né? Caso contrário, você vai perder seu tempo. Eu tenho um diploma de teologia, de que vale esse diploma? O Satanás, ele não respeita diploma de ninguém, viu? Pode ser um diploma de doutor, não adianta, de PhD, tá? Então sempre faça isso, irmãos. Reserve um tempo para estudar e pegue as palavras-chave, né? E procure entender melhor que significado elas têm, né? De forma mais aprofundada. Isso vai te dar um crescimento, né, espiritual e teológico muito grande, tá? Muito grande. As obras do Espírito Santo, né? Nós estamos aqui na quinta obra, e aí cada palavra da obra que é realizada pelo Espírito Santo é uma palavra. Essa palavra tem significado, e você vai buscar os significados dela. Se você tiver um pouco mais de condição, né, pesquisa até na língua original, né, no grego. Aí às vezes tem uma terminologia latim ou hebraica, né, e você vai crescer exponencialmente o seu conhecimento e a sua espiritualidade. Por quê? Porque você está entendendo a mensagem passada por Deus através deste trabalho. Amém, meus queridos? Que Deus venha abençoar a sua vida de forma especial, de forma poderosa, e nós nos vemos na próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz.